E aí, gente, boa tarde. Cheguei. Vambora. Bora pra nossa live. Hoje eu tô em casa. Ontem eu fiz uma live rápida, né? Tava na rua. Não consegui trazer o conteúdo como eu planejei e desejava, né? Mas hoje eu estou aqui, preparado na minha mesa. Bora, vamos chamar o Fogaça aí. Vou chamar as pessoas aqui, vou mandar uns aviãozinhos aqui. Fala, meu amigo Fogaça, boa tarde, seja bem-vindo, tamo junto. Bom, enviar uns convites aqui para uns amigos. Ó, o Wendel Medina, profeta de Deus, tudo certo, pastor? Pastor, já chamou você de pastor. Shalom, rapaz, tudo certo? Tudo bem com vocês? E aí? Ai, como é que vocês estão? Estão dispostos a uma live? Quem tá querendo entrar comigo aí? Ia falar sobre alienação hoje, hein? Bora! Quem quer conversar comigo aí sobre alienação? Ó, tô fazendo live todos os dias aqui, esse horário, da parte das 13h01. E como eu tô lendo um livro, né? Do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, indicação aí do Wendel Medina, Felipe, Pablo, Fogaça, todo mundo já leu esse livro aí, já falou desse livro. E não tem como a gente não falar, né, daquilo que a gente tem visto e vivido, né? Temos que falar. Bora? Deixa eu só colocar aqui o tema de hoje. Cadê os comentários? Primeiro eu vou colocar a hashtag aqui. Eu tenho um desafio 45. Tema. Aí chegou a minha amiga Vanessa aí, ó. De Santos. Alienação. Elizabeth também chegou. Bora. Fixar meu tema aqui. Bom, espero que a internet esteja tudo certo. Hoje eu tô em casa. Vamos que vamos. Shalom, boa tarde. Bora, vamos pra cima. Ó, eu queria falar sobre alienação, como eu tava falando ontem no carro. Ó, entrou meu amigo Felipe aí também. Como eu tava falando ontem sobre esse livro aqui, esse cara aqui, o escritor desse livro, Napoleon Hill, ele já tem mais de 100 milhões de cópias vendidas esse livro aqui, ó. Mas ele foi escrito em 1928. E sabe quando foi lançado? Em 2011. Tem 9 anos e já tem mais de 100 milhões de cópias esse livro aqui. Olha, André chegou. Ótima tarde. Então, assim, esse cara aqui, ele fez uma entrevista com 500 homens bem-sucedidos da época, né? Da época que ele escreveu esse livro aqui, entre 1908 e 1928. E ele trabalhou em 3 décadas entrevistando as pessoas de maior sucesso. E ele entrevistou 500 homens de maior sucesso, mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, e entrevistou 25 mil homens que passaram por fracassos em suas vidas. E através dessas entrevistas, dessas experiências, ele virou um cara altamente escritor, com altos best-sellers. Entre ele está o que pensa enriquece, e esse aqui, Mais Esperto que o Diabo, que foi publicado em 2011. Gente, eu vim conhecer esse livro agora em 2019. Olha quanto tempo já estava aí rodando. Ó, o Felipe, hoje eu tô na live até o final. Isso aí, Filipão, bora! bora junto. Então, assim, aconselho vocês. Eu vou entrar nos conteúdos aqui que eu vou trazer hoje. Queria falar por que falar de alienação. Queria falar quando nós somos alienados, como nós somos alienados e 7 princípios que constam nesse livro aqui sobre como vencer a alienação. Olha só, por quê, quando, como e 7 princípios de como vencer a alienação. Não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje não, hein? Se não der tempo a gente continua amanhã, mas vambora. Aí eu queria que você me ajudasse, tocasse nesse aviãozinho aí, convidasse mais
no mínimo aí 5 pessoas, 5 amigos aí do seu grupo de amizades. Vê aí quem você gostaria de convidar. Eu já mandei aqui os aviãozinhos, tá? E vocês me ajudassem aí tocando no coraçãozinho, ó. Tocando no coraçãozinho, porque quanto mais pessoas tocarem no coraçãozinho, o Instagram vai entregar essa live para mais pessoas, né? Para mais seguidores ou até mesmo pessoas que não estão me seguindo, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês. E eu quero que vocês também comentem aí, escrevam algum comentário, façam alguma pergunta, participe de alguma forma nessa live comigo, interagindo comigo. Tamo junto, fechou? Combinado? Combinado? Vambora? Vambora? Boa tarde. Eu quero falar um pouquinho do projeto. Nós estamos no desafio de 45 dias de lives. Hoje nós estamos no dia 21, já são 21 lives. Nós temos mais 24 lives pela frente todos os dias aqui. A partir de 24 lives pela frente vai ser só pancada, só conteúdo forte, né? Então nós estamos todos os dias aqui, já tem gente que está acompanhando, tem gente que não consegue entrar no horário por causa de trabalho, mas tem gente que assiste depois, e depois lá no grupo do Telegram, tem um grupo no Telegram e tem um grupo no WhatsApp. Você que não entrou ainda no grupo do WhatsApp, nos 3Ps, que nós estamos nos 3Ps. Processar, progredir e permanecer. Processar, progredir e permanecer. Então assim, eu estou vivendo esses 3Ps na minha vida. Eu estou sendo processual, tudo eu estou processando, tá? Não só o que eu estudo, não só o que eu ouço, não só o que eu aprendo, não só as conexões que eu crio com as pessoas, está me gerando esse processual, esse progresso e essa permanência. Mas a prática diária de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, de tudo aquilo que nós estamos comunicando, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Não existe resultados sem uma prática. Não existe resultado sem uma prática. Então você tem que praticar. Então eu convido você a continuar comigo nesse desafio. Ainda que você esteja chegando agora, serão mais 24 lives. Serão mais 24 lives que nós estaremos juntos aqui. Então, te desafio a estar comigo mais esses 24 dias, todos os dias nesse horário aqui. E te desafio também a entrar num grupo do WhatsApp ou do Telegram e também preencher uma ficha, um formulário que tem lá na minha bio. Isso aí, tudo que eu tô falando tá na minha bio aí. E tem um link na minha bio que você vai acessar esse formulário para você colocar o seu e-mail, né, o seu e-mail, o seu telefone e o seu nome. E aí eu vou te mandar alguns resumos de lives por e-mail e alguns presentes. Estou com umas dívidas de uns presentes aí, mas eu vou mandar já já. Bom, primeiro, por que falar sobre alienação? E eu sempre falo assim, traga caderno e caneta para você anotar sobre os conteúdos que nós estamos trazendo aqui. Por que falar sobre alienação? Por que falar sobre isso? Primeiro, nós precisamos clarificar a nossa mente, clarificar o nosso entendimento, porque muitas vezes nós somos alienados e não sabemos. Olha, a Elizabeth já compartilhou, obrigado, viu? Tamo junto, a Elizabeth é das minhas aí, ó. Quem mais está compartilhando aí? Vambora, vamos compartilhar aí. Me ajuda aí no aviãozinho, vambora. E o coraçãozinho também. Então assim, você só vai entender que algumas coisas não estão dando certo na sua vida por uma questão de alienação a partir de você começar a buscar uma clarificação mental. O que é uma clarificação mental? Normalmente a nossa mente ela vive sempre no automático, sabe? Ela não quer pensar, ela não quer trabalhar. A nossa mente quer ficar sempre vivendo as mesmas coisas todos os dias. Ela quer que você viva sempre no automático, fazendo sempre o mesmo, praticando sempre as mesmas coisas. E vai ser natural a sua mente estar mais voltada a pensar sempre no pior, a pensar sempre no negativo, a pensar sempre que não vai dar certo, que não vai dar certo e que você não vai conseguir. Então, você vai clarificar a sua mente a partir de entender que as coisas não são bem assim. Que se eu começar a entender quem eu sou,
Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? Por que Deus me trouxe na terra? Por que eu nasci? Por que eu sou um milagre na terra? Pronto. Já vai começar a clarificar algumas coisas na sua mente. Você já vai deixar de ser alienado dos seus próprios pensamentos ou das coisas que você aprendeu. Porque a escolarização, ela só ensina a você a decorar as coisas, sabe? Só ensina você a decorar o que você está aprendendo. Mas não ensina você a ter experiências. Não ensina você a entender que a vida é cheia de altos e baixos. Não ensina você a aprender que você tem que dominar os seus pensamentos. Que você tem que gerir, né, uma dominância, um governo sobre a sua mente, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você faz. Então, primeiro, clarificar a mente, clarificar o nosso entendimento. Romanos 12, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Você sabia que a maioria dos livros escritos, a maioria dos escritores que viram algum livro com algum tema, buscaram essa fonte aqui, a Bíblia? Pois é. A maioria dos livros que você lê hoje, de autoconhecimento, de gestão, de finanças, a maioria dos escritores tiraram desse livro. E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela não pertence a nenhuma religião. A Bíblia é um livro, eu diria que é a bússola do ser humano. Esse livro aqui, ó, é a bússola do ser humano. E Romanos 12, 2, Paulo disse assim, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você foi criado por Deus para viver uma vontade dele boa, perfeita e agradável. E será por que tudo corrobora contra isso? Olha, Andréia, esse versículo me trouxe muita clareza. O Mateus chegou aí também. Boa tarde, Mateus, seja bem-vindo. Vou ler os comentários aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é demais, gente. Então, assim, o que acontece? Na escola, na faculdade, no ensino médio, no ensino superior, no ensino fundamental, nós nunca aprendemos que nós temos que renovar a nossa mente. Muito pelo contrário, você aprende que você tem que decorar, você tem que ficar decorando ali, tem que decorar o que você aprende de matemática, decorar o que você aprende de história, de geografia, de ciência. Então você vira um robô. Você vira um robô, você tem que ser um robotizado. Eu não sou contra nada disso, eu só estou falando que é o que eu vivi. Eu acredito que a maioria da população brasileira ou até mundial também vive isso, e Napoleão Hill chegou a essa conclusão. A partir da escrita desse livro, ele chegou a essa conclusão, que as pessoas, elas viviam mais no fracasso do que no sucesso, e que 98% da população mundial, bom, se ele entrevistou mais de 25.500 pessoas, homens, né? 500 homens, ele entrevistou 500 homens de sucesso e 25 mil homens de fracasso, que fracassaram em alguma coisa, tá? E ele entendeu que o fracasso, ele gera mais resultado na vida de uma pessoa do que o sucesso. Olha que código. O fracassado, ele vai ser sempre fracassado, mas o que aprende com o fracasso nunca vai continuar sendo um fracassado. Ele sempre vai subir algum degrau. Ele sempre vai passar de um patamar a outro patamar maior ainda. Para vocês que chegaram agora, eu queria que você tocasse nesse aviãozinho aqui, ó, e chamasse mais 5 pessoas pelo menos para entrar na live, que eu tô falando sobre alienação hoje, né? Tô falando sobre alienação. E ó, Mateus, sou apaixonado por esse livro. Eu também, viu, Mateus? Eu tinha lido ele em PDF, ontem eu entrei aqui para falar.
Eu tinha lido em PDF, agora eu tô com ele na mão aqui, ó. Sentindo o cheirinho, tá? E tô lendo. Eu gosto de ler e marcando, sabe? E aprendendo. Não tem coisa melhor, né? De ter na mão. Bom, o que acontece? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque nem 98, eu diria que 98%, como ele diz no livro, das pessoas não sabem que elas são alienadas a alguma coisa. Eu não sabia, gente. Eu vivi 48 anos da minha vida sem entender que eu era um cara alienado. Que eu era um cara que vivia na dependência de outras coisas, na dependência de pessoas, na dependência de opiniões, de críticas, de aprovações, sabe? Então, eu era totalmente alienado, porque tudo que eu fazia, eu buscava sempre uma opinião. Tudo que eu fazia, eu buscava sempre uma aprovação. Tudo que eu fazia, eu queria sempre ser admirado ou criticado de alguma forma. Isto é uma forma de alienação. Aí, Elizabeth, agora eu quero comprar o livro. Bom, é fácil de comprar, na Amazon tem, tá? Dá pra você pedir pela Amazon. Vamos lá. Olha, a escola, os pais, elas nos ensinam coisas normais da vida, naturais, mas não nos ensina a usar as nossas mentes e a raciocinar de forma contrária ao sistema do mundo. Ao sistema em que as pessoas estão todos os dias, a cada dia, ensinando por aí. Então, assim, o que Paulo quis dizer nesse versículo aqui? Que nós não temos que andar segundo o curso, né? Conformados com este mundo. O que o mundo fala hoje? O que o mundo fala hoje? O mundo só fala de crise, só fala de pandemia, só fala de vírus, de solução ou não solução para o vírus, da situação econômica mundial, de quantas mortes já teve em tais cidades, em tais países. Essa é a situação do mundo. E aí vem Paulo e diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar a minha mente hoje? É deixar de ficar focado em tudo que está acontecendo no mundo. Eu vou focar em outras coisas, porque Deus me fez com uma imagem, com uma semelhança dele, com uma identidade, com um propósito dado por ele. Então não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi a escolarização, não foi a igreja, não foi os líderes religiosos que me deu a imagem e semelhança de Deus e que me deu uma identidade. Foi o próprio Deus, justamente para quê? Para que eu usasse a minha mente, para que eu usasse os meus pensamentos de forma que estivessem focados na fonte e buscasse nele respostas a todas e quais sejam as perguntas que vierem aos meus pensamentos, a todos e quaisquer que forem os questionamentos, para que eu viva uma vida dentro daquilo que está escrito aqui, ó, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu te pergunto, com a crise que nós estamos, com a pandemia que nós estamos, existe ou não existe a perfeita e boa vontade de Deus? Existe ou não existe? Com certeza, continua existindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, cabe a mim, cabe a você escolher o que eu vou viver. Qual vai ser a minha forma de vida? Eu vou viver desesperado? Eu vou viver angustiado? Ou eu vou viver o que está escrito? Eu vou viver o que Deus falou. Eu vou viver o que Deus prometeu. Vou viver o que Deus planejou para a minha vida. Então, existe nesse livro aqui, é um livro de perguntas e respostas. É um livro de perguntas e respostas. Não sei se vocês vão entender aí, ó. Tem o P, que é uma pergunta, e tem o R, que é uma resposta. Quer ver, ó? O que Napoleão Hill pergunta? Conte-me tudo sobre esse seu segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno.
Aí ele fala: meu segundo melhor truque não é segundo, na verdade, é o primeiro. E é o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens, pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos. Sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Então, assim, bem sutilmente, o inimigo, o diabo, aquele que se rebelou contra Deus e queria o lugar de Deus, queria o trono de Deus, ele trabalha na mente dos adultos para que os adultos também induzam as crianças. Olha que coisa louca. Eu tô com a criança me assistindo aqui. A minha sobrinha Laura tá aqui almoçando na mesa, junto comigo, fazendo a live. Eu tô lendo aqui algo que eu abri do nada e tô falando pra vocês, mas a minha programação tá em outro lugar. Então, assim, existe sim as influências do diabo. E eu queria dizer pra você, talvez você pense assim, mas por que eu tenho que conhecer e aprender sobre as intenções, sobre as atividades, sobre como age o inimigo? Eu te pergunto, você vence uma guerra sem conhecer o inimigo? Você não consegue vencer nenhuma batalha sem que ao menos você saiba algo do inimigo. E principalmente quais são as armas que ele usa, quais são as estratégias que ele usa, quais são os métodos que ele usa. Então, as nossas vidas não estão na mão de outras pessoas. As nossas vidas não estão nas mãos do diabo, estão nas nossas próprias mãos. A sua vida, o seu destino, o seu sucesso, o seu fracasso, a sua derrota, a sua vitória está somente na sua mão, na arma que você vai usar, do jeito que você vai usar, da forma que você vai pensar e da forma que você vai agir. Então, o diabo, ele usa as ferramentas que ele tem para influenciar as pessoas. E sabe qual é o maior objetivo dele? É que a gente continue no ritmo hipnótico. Opa, eu ouvi isso é verdade. Opa, eu vou tomar isso como verdade para a minha vida. Eu realmente não vou sair mais da onde eu estou. Eu realmente não vou ganhar mais do que eu já estou ganhando. Eu realmente não vou conseguir ter outra pessoa na minha vida. Eu fiquei viúvo, eu sei lá, me divorciei, a pessoa que eu convivia já está com outra pessoa, mas eu não vou conseguir mais ser feliz, porque o casamento é único e eu não vou mais ser feliz nunca mais na minha vida. Então, assim, existem algumas verdades implantadas na nossas vidas através do sistema mundial que faz com que a gente estagne, fique parado, paralisado, numa inércia. E aí o que é que a gente faz? A gente vive num mundo e numa mente de ritmo hipnótico, sem saber que nós estamos desta forma. E sabe o que isso traz para nós? Isso traz maus hábitos. Maus hábitos de dormir de uma forma totalmente desprovida, totalmente desesperançada, totalmente sem nenhuma perspectiva, sem nenhum objetivo, preocupado, ansioso, angustiado. Você dorme dessa forma e você acorda pior do que você dormiu. Isso vai trazer o quê? Maus hábitos. Meus pensamentos só vai pensar o pior. E é isso o que o diabo quer. Ele não está preocupado em derrotar as pessoas. Ele já sabe que as pessoas já estão dominadas por esses pensamentos. Então ele não precisa fazer muito, sabe? Então, o que acontece? Por que falar da alienação? Porque nós deixamos de pensar de forma independente, né? Nós começamos a pensar de forma a olhar o exterior, a olhar o próximo,
a pensar o que os outros estão pensando, a pensar o que os outros irão pensar, a pensar o que está passando na cabeça de um ou de outro sobre nós, sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós iremos fazer, sobre o que nós iremos pensar. Isto é o hipnotismo daqui de Romanos 12, 2. Olha só. E nós precisamos deixar de pensar como os outros estão achando que nós somos e começar pensar de uma forma independente, exclusiva. Deus não te fez com incapacidade alguma. Deus não te fez com subordinação total a tudo e a todos, a não ser a Ele mesmo. Deus te fez para você estar ligado somente nele, se sujeitai. Existe um versículo que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então nós precisamos nos submeter somente a Deus. E Deus não é religião. Deus não é religião, gente. Religiosidade não salva ninguém. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Eu não sou contra a igreja, tá? Não sou contra a religião. Mas eu quero dizer para você que muitas das pessoas ficam presas no mundo religioso, achando que aquele mundo religioso é que vai trazer para ela o resultado que ela tanto espera e que ela tanto anseia. Então, continuando, estamos na lei do ritmo hipnótico, dos maus hábitos. Nós precisamos mudar isso, reverter isso em nossa mente. Em nossa mente. Então, os fracassos impõem na nossa vida, muitas vezes, uma mente limitada. O que acontece? Você deixou de ser realizado em alguma coisa, a sua mente, ela cria um limite, tá? Um mapa limitado àquilo. Vamos pegar um exemplo claro, tá? Eu comecei uma faculdade, eu parei ela e não terminei. Então, a partir daquele momento, a pessoa pensa assim: eu nunca vou concluir uma faculdade. Ela começa a viver um limite porque ela iniciou e não terminou. Exemplo, a leitura de um livro. Comecei a ler o livro, parei na metade, pronto, não vou terminar. Não consigo, não vou terminar. Então, há uma limitação mental, uma limitação, são os limites que são colocados na mente, isso tudo através da alienação, que te impede de seguir em frente, sabe? De sair da onde você está, de deixar o lugar onde você parou ou voltar novamente a sonhar. Como, por exemplo, o meu caso, né? Que eu achava que nunca mais iria poder ministrar ou falar de Deus ou simplesmente ler a palavra, expor uma palavra, um texto, porque eu achava que eu não podia fazer isso por ser uma pessoa divorciada e casada novamente. Olha que alienação que eu vivi na minha vida por muito tempo. Era uma alienação que eu deixei de lado. E hoje eu não tenho mais problema algum em falar, em transmitir, em trazer a verdade à tona e dizer: olha, eu sou filho de Deus. Eu sou propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, e não tenho medo e nem vergonha de dizer os meus fracassos, porque os meus fracassos estão me levando a resultados, estão me levando a crescer. Pegou? Então, quando que nós somos alienados? Primeiramente, quando nós deixamos pessoas influenciar as nossas vidas e impor as suas ideias a nós. Nós somos influenciados quando nós deixamos coisas e pessoas nos influenciar a ponto de impor as suas ideias e nós não vivemos a nossa própria vontade, a nossa própria ideia, o nosso próprio propósito, a nossa própria identidade. Sabe, quando aconteceu o problema comigo de separação, eu falava assim: eu vou encostar o cajado, não vou pregar mais, não quero mais saber disso. E a partir do momento que eu entendi que isso daí era uma alienação que eu estava colocando em mim mesmo,
que os pensamentos que o ritmo hipnótico colocou em minha mente, né? E aí eu abri a minha mente para começar a entender, olha, nada disso tem a ver com o chamado, com o propósito, com a identidade que Deus colocou em mim. Porque toda e qualquer regra humana não pode me limitar. Toda e qualquer regra humana não pode te limitar. Então assim, os dedos, as acusações, sabe? Os apontamentos das pessoas, eles vão sempre estar em cima de nós. Esteja você certo ou esteja você errado. Esteja você agindo corretamente ou esteja você agindo errado. As pessoas vão estar sempre assim, ó, olhando para você, tentando achar algum defeito, tentando achar alguma falha. Agora eu te pergunto, existe alguém perfeito? Existe alguém totalmente perfeito na Terra? Existe alguém que possa dizer, olha, eu não tenho nenhuma falha, eu não tenho nenhum defeito em qualquer área de sua vida? Não existe. Só Jesus Cristo foi o único perfeito e é o único perfeito, e por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é ele o único perfeito. Então o seu exemplo deve ser Jesus Cristo. E ninguém é perfeito. Ninguém, nada é perfeito. Então, nós somos alienados quando nós deixamos circunstâncias de fracassos, circunstâncias de decepções, circunstâncias de acusações, circunstâncias de apontamentos de pessoas nos influenciar, e a gente começa a criar uma limitação mental, uma limitação de não transpor aquilo ali, de não querer mais ultrapassar aquilo ali, de não querer mais avançar sobre aquilo ali e dizer, olha, eu já tentei e não consegui. Eu acho que eu não vou tentar de novo não, porque eu não vou conseguir. Eu te digo, você tem que tentar, você vai conseguir, você vai chegar. Você nasceu para ser feliz, você é um milagre na terra. Deus te colocou aqui para ser e viver o que nós lemos aqui. A verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade dele. E a vontade dele não acrescenta dores, como está lá em Provérbios. Bom, vamos lá. Quando nós somos alienados, quando nós deixamos de viver os princípios de Deus para viver as regras dos homens, isso é alienação. Deixamos de viver os princípios de Deus para viver as regras humanas, viver aquilo que os homens nos impõem, que a religião nos impõe, que as instituições nos impõem. Então, qual que é os princípios? Eu fiz 26 lives, está aí no GTV, falando sobre 26 princípios, né? Família, amor, os frutos do Espírito, né? Domínio próprio, autogoverno. Tem vários princípios que estão aí no IGTV. Depois você pode ir lá nas lives que eu fiz, de 26 lives, falando sobre os princípios. E eu li durante 31 dias os 31 capítulos de Provérbios, que o maior livro de princípios da Bíblia se chama Provérbios. Semeadura e colheita, tem vários princípios. Então, nós não podemos deixar de ser pessoas que vivam princípios. Vamos viver o princípio e parar de ser alienados por regras, tá? Então vamos lá. Existem também, sabe o que traz alienação sobre nós? Nós alimentamos medos de todos os tipos. E o livro ele vai tratar de 7 tipos de medos, né? Aliás, 6 tipos de medos que esse livro trata, que eu vou falar agora na sequência. São 6 tipos de medos, tá? Então, a alienação ela traz medo. Medo. Quando você é uma pessoa que tem medo de alguma coisa, pode ter certeza, você é uma pessoa alienada. Quando você vence o medo, aí você entende, eu não sou mais alienado. Quantos medos eu tinha na minha vida? Eu tinha medo de estar aqui no Instagram falando com vocês. Eu tinha medo de postar alguma coisa no Instagram ou no Facebook, sei lá onde for, em redes sociais. Medo do que as pessoas iriam falar, medo do que as pessoas iriam comentar, medo do que as pessoas iriam dizer, medo do que as pessoas iriam falar. Olha, seu cabelo tá assim, você tá assado, você tá gordo, você tá magro, você tá feio, você tá bonito, sabe? Medo de opiniões.
Existem vários outros medos. Eu vou falar sobre 6 aqui que o livro trata, tá? Então, assim, a nossa mente é alimentada por medos a partir da alienação. A alienação traz uma alimentação de medo em nossas mentes. Isso aí. A alienação traz uma alimentação de medo em nossos sentimentos e em nossos pensamentos. A alienação traz, sabe? A alienação traz a alimentação de medos. Você fica indeciso, você fica inseguro, você não tem certeza, você vai ter sempre dúvida, você não vai ter coragem de tomar uma decisão, você não vai ter coragem de fazer, porque a alienação está de todas as formas agindo a cada momento, hipnoticamente em sua mente. Você não percebe, mas você deixa de viver uma vida feliz e próspera por causa da alienação que vai inserindo os medos dentro de nós. Boa tarde para vocês que chegaram agora, para o Arley, para todo mundo que está aí, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Como nós somos alienados através desses... Qual que é os pontos que o Napoleão Hill traz no livro? Falando sobre como que o diabo usa essa arma chamada alienação para nos tirar de viver uma identidade e viver um propósito, tá? E isso tudo vai gerar bloqueios emocionais em nossas vidas, vai gerar impedimentos, barreiras, limitações aonde você não consegue chegar. Onde você não consegue chegar é porque tem um limite, é porque tem uma barreira, é porque tem um bloqueio, e você pode vencer, você pode transpor. Se eu conseguir, se outras pessoas mais conseguiram, se Jesus conseguiu estando em corpo humano como nós estamos aqui, como você sentiu dores, Jesus sentia dores, como Jesus chorou, você também chora, como você chorou, Jesus também chorou, como Jesus suou, você também soa. Então assim, ele venceu por mim e venceu por você. E se outras pessoas mais, como está no livro, que 98% é alienado e 2% é desalienado, ou seja, 98% são governados e 2% governam. Se 2% governam, por que você não pode? Você pode, você consegue, você chega, você vai chegar, você vai conseguir. Então, existem 6 medos que Napoleão trata no livro Mais Esperto que o Diabo. O primeiro deles. O primeiro e o último medo são os principais, nos quais ele usa assim todos os dias para tentar desvirtuar e tirar as pessoas do seu propósito e da sua identidade, tá? O primeiro e o último medo que eu vou falar agora são os principais que o diabo usa para nos desvirtuar, para nos tirar de nós vivermos a nossa identidade e o nosso propósito. Fala, Renata, boa tarde, bem-vinda, querida. Então assim, olha só, gente, nós não precisamos viver religião, nós não precisamos viver religiosidade, nós não precisamos pôr a Bíblia debaixo do braço, pôr um terno e uma gravata e dizer agora eu sou de Deus, agora eu sou o irmão, paz e amor, aleluia, glória a Deus, tá, eu vou pro céu e você vai pro inferno. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você viva uma identidade e um propósito, nada mais além do que isso. Deus não quer que você fale, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou Assembleia, eu sou Renascer, eu sou Batista, eu sou católico, eu sou espírita. Deus não quer isso. Você não é nada disso. Você é o que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Imagem e semelhança do seu Criador. Imagem e semelhança de Deus. Agora eu te pergunto, Jesus esteve aqui na Terra, ele se declarou partidário a alguma religião? Ele disse, olha, eu sou do judaísmo, ou eu sou do farisaísmo, ou eu sou romano. Não, Jesus não disse qual religião que era dele. Ele simplesmente disse, olha, é chegado o reino dos céus, e eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que nenhum desses pequeninos se percam. Que nenhum deles se percam. E eu estou aqui, estendendo, sabe, essa palavra de Jesus, porque ele disse também, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então assim, é um decreto da palavra, não é meu. Mas eu não estou aqui para dizer para você, olha, que não há saída, que não há solução, que você
não pode mais ser um alienado. Que você pode sim, a partir de hoje, deixar de ser um alienado e vencer os seus medos. Vencer os seus medos. Quem nunca teve medo na vida? Quem nunca viveu um medo? Existem os medos naturais, mas existem os medos que nos tira, que nos distancia da criação, que nos distancia de Deus. E eu quero dizer para você nessa tarde, quero dizer para você aqui nesse momento, que Deus, ele não está longe, Deus está próximo. Ele está a cada dia se aproximando de você, e você com os seus medos vai se distanciando cada vez mais. Mas quando você vai vencendo os seus medos, você vai se aproximando dele e vai vendo que ele, deixa eu falar bem baixinho, ele te ama, ele quer você no colo dele. Quer você já bem pertinho dele. Ele quer que você ouça ele falar no seu ouvido assim: filho querido, meu filho, minha filha, eu te amo, eu tenho o melhor para você. É isso, gente. É isso. Sabe, o sistema, a religiosidade, os líderes, as pessoas só querem buscar os seus próprios benefícios, só querem ter coisas terrenas e materiais, mas você não pode mais viver alienado. Você tem que ser liberto, você tem que ser livre, vencer os seus medos. E os 6 medos que são tratados por Napoleão, o primeiro deles, sabe qual que é no livro? É a pobreza. O primeiro medo é a pobreza. O diabo sabe que se as pessoas se sentirem pobres, que se as pessoas se sentirem desprezíveis, miseráveis, que se as pessoas se sentirem incapacitadas, incapazes de fazer, de realizar alguma coisa, ele não vai precisar fazer mais nada. Ele só vai dar um empurrãozinho assim, pode cair no abismo, pode cair no inferno, pode se matar, pode se suicidar, pode entrar no desespero, pode entrar no pânico, pode viver a depressão, pode viver a ansiedade, pode viver as maiores doenças do século, porque você já está aqui na minha mão. Essas são as palavras do diabo, mas eu estou aqui para denunciar todas essas palavras deles para você. Dizer para você que há uma outra palavra muito mais forte, que diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras de Satanás. E ele é aquele que veio para pisar na cabeça da serpente. Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, vida completa. E você vai viver essa vida completa. Você não vai ser mais uma pessoa medrosa. Você não vai ser mais uma pessoa indecisa. Você não vai ser mais uma pessoa duvidosa. Esse medo que existe em você da pobreza, eu quero dizer para você, ele não pode mais fazer parte da sua vida. Você não é pobre. Diga, escreva: eu não sou pobre. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou filho daquele que já criou uma mansão e já estabeleceu uma morada celestial, com uma cidade santa, com ruas de ouros e um mar de cristal. Gente, saiba que você não é pobre. Pobre, sabe quem é? Pobre é aquele que já está derrotado. Pobre é aquele que já tem um decreto e que não há mais salvação para ele. Esse é pobre. Sim, esse aí já tem um decreto decretado e, sabe, consumado, determinado pelo Criador. Ele já tem um fim de pobreza eterna. Agora você e eu, que somos imagem e semelhança de Deus, não, você não é pobre. Aquilo que você pensava que você é pobre, que te colocaram em sua mente que você é pobre, eu quero dizer para você hoje, eu clarifico a sua mente e te digo: você não é pobre. Há sim riqueza em você. E ser pobre não é deixar de ter dinheiro, como muitas pessoas pensam.
Ser pobre é ser improdutível, é ter uma mente totalmente dominada pelo século atual, é ter uma mente totalmente dominada por todas as informações negativas e desprovidas que são proferidas na mídia, pelas pessoas, pela sociedade e por todas as situações e ocasiões em que você passa, vai vir sempre o pior e o que você não consegue vencer, que você não chega a lugar nenhum. Isso aí. Eu não sou pobre, eu sou filha do rei, dono do ouro e da prata. Isso aí, Elizabeth, você não é pobre. Eu não sou pobre, eu sou filho amado do dono do ouro e da prata. Isso aí, Andréia, você não é pobre. Pobre é o diabo. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele é destruidor, ele quer sempre ver você na depressão, na tristeza e na angústia e vivendo os seus medos. Mas eu quero dizer para você hoje, Deus não quer que você viva nenhum medo. Deus quer que você transponha todos os seus medos, inclusive esse primeiro que o diabo usa aqui, que é o da pobreza, de fazer com que todo mundo entenda que é pobre, que não pode nada, que é sempre dependente. Eu vou depender do governo, eu vou depender do meu pai, eu vou depender da minha mãe, eu vou depender do meu marido, eu vou depender da minha esposa, eu vou depender dos meus filhos. Não! Eu não sou pobre. Deus tem o melhor para mim. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor dessa terra, porque não fui eu que prometi isso, não foi a religião, não foi o homem, não foi o livro, não foi Napoleão Hill, não foi ninguém a não ser aquele que te criou e te formou, aquele que te chamou para reinar e para governar, para assentar com ele no trono, nas regiões celestiais. É só saber usar a nossa mente. Isso aí. O que vocês acham? Primeiro medo que o diabo domina as pessoas na alienação é a pobreza. O medo da pobreza, o medo de ser pobre, o medo de não ter nada, o medo de sempre dizer, olha, eu não tenho nada na vida, eu não consigo nada na vida, eu sou pobre e miserável. Você não é pobre e miserável. O que a religião colocou na nossa cabeça, na nossa mente, de que Jesus era pobre, que todo mundo precisava ser pobre, é mentira. É mentira. Eu aprendi isso também e eu já tirei essa mentira da minha mente. Ou seja, eu não sou pobre. E Jesus também não foi e nunca foi pobre. Ele é o que criou todas as coisas. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que estava lá no começo da criação, quando Deus disse, haja luz. Jesus foi quem criou a luz. Quando Deus diz, haja separação entre as águas e a terra seca, Jesus estava ali separando as águas e a terra seca. Ou seja, ele é o autor de todas as coisas, o autor da vida. Ele é o rico todo-poderoso, e em sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá, o Emanuel, Deus que está conosco. Não vamos temer mesmo, de jeito nenhum. Então o primeiro medo é a pobreza, o medo da pobreza. O segundo medo é o medo da crítica, do que os outros vão falar. Vou adiantar aqui, senão vai acabar o horário. O segundo medo é o medo da crítica, sabe? Você não toma decisões, você não quer mudar de vida porque você tem medo do que os outros vão falar de você, do que os outros vão te criticar. Para com isso, você não vive à base do que os outros vão te criticar, você vive à base daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Pensa nisso. Terceiro medo, problemas de saúde. Esse é o terceiro medo que o diabo usa para alienar as pessoas. Saúde, enfermidade. Quantas pessoas têm medo de ficar doente, de passar um problema de saúde, e vivem esse medo até o fim, até os últimos minutos da sua vida. A enfermidade consome ela, consome a sua carne até o último momento de respiro, porque ela não conseguiu vencer esse medo. Quarto medo, perda de um amor. Perda de um amor, ou perder um amor. Então é um quarto medo que ele usa. Ele faz com que você tenha medo de você perder o amor de alguém, seja de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada, de um filho, de uma filha. Então você vive esse medo de perder. Mas eu quero dizer para você, você não pode viver esse medo. Por
Porque o amor, Deus já colocou naturalmente nas pessoas. Quando Ele soprou o fôlego de vida, Ele falou: você vai ter amor, você vai viver amor, porque eu já estou em você. Então, perda de amor. Sabe qual é o outro medo? O medo de ficar velho, o medo da velhice. Falei 5, né? Então, pobreza, crítica, saúde, que é problemas na saúde, né? Amor, perda de um amor, e velhice. 5 medos, eu já falei aqui. 5 medos. Medo da velhice. Quantas pessoas têm medo de ficar velho? Só que assim, gente, a sua mente, ela nunca vai ficar velha, sabe? A sua mentalidade, aquilo que você é, na essência, não existe idade para a sua essência, para a sua identidade, para o seu propósito. Não existe idade, não existe velhice. Então para de ficar com medo de ficar velho ou de ser uma pessoa idosa, velha. Não existe isso. Essa alienação de medo que o diabo coloca na vida das pessoas são simplesmente para elas não chegarem a patamares, a lugares mais altos, a não serem pessoas de sucesso, mas a serem pessoas sempre fracassadas. E o último medo, o 6º medo que ele trata no livro, sabe qual é? O medo da morte. Medo da morte. Quem na terra nunca disse que não tem medo da morte? Eu já disse várias vezes que eu tenho medo da morte. Várias pessoas falam constantemente: eu tenho medo de morrer. Hoje eu posso dizer para você: eu não tenho medo. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Se a morte vir agora para mim, eu vou receber ela de braços abertos e falar: vem, filha, que você é só, sabe, uma passagem para outra dimensão, para a dimensão que vai ser de eternidade e vai ser um lugar muito melhor do que esse. Então, por que eu vou ter medo? Se vai ser uma coisa boa, se vai ser uma coisa agradável, se vai ser uma coisa legal para mim, por que eu vou ter medo da morte? Não tenha medo da morte. Essa é a arma, essa é a ferramenta que o diabo usa para poder você ser um alienado dele e de outras pessoas e de coisas e de situações. E quando você vive esses medos na sua vida, você fica uma pessoa que hesita, você fica hesitante, você não é uma pessoa decisiva, você não é uma pessoa decidida. Então você hesita, você procrastina, você não faz, você deixa para depois, vai deixando para depois, sabe por quê? Porque os medos estão te dominando, então você vai procrastinando a cada dia. Sabe o que mais? Quando uma pessoa é medrosa, ela dá desculpas, ela é boa em desculpas, e desculpas para ela mesma, para não fazer tarefas, para não chegar a resultados, para não concluir aquilo que ela começou. Infelizmente, o medo te leva à dúvida, à incerteza, e te paralisa, e te faz ser uma pessoa que dá desculpa para tudo e para todos. Uma pessoa cheia de desculpas, porque querem, através disso, esconder o medo que tem de encarar alguma coisa que ela pode vencer e que ela pode transpor. Eu era assim. Pegou os códigos? Então eu falei por que vamos falar disso, eu falei quando e como a alienação influencia nas nossas vidas. Acho que eu vou deixar para continuar amanhã. Que horas são? Eu tenho que salvar a live. Se eu deixar o Instagram derrubar a minha live não salva. Então eu tenho que salvar a live. Você que está comigo aqui, eu queria te agradecer por você estar comigo até agora. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria dizer para você que eu estou no desafio de 45 dias de live. Nós estamos no 21º dia, nós temos mais 24 dias pela frente ainda, e nós estamos no propósito de 3 P's, que é processar, progredir e permanecer. Processar as informações, processar o aprendizado, processar tudo aquilo que você está captando e aprendendo. Progredir, não parar, não ficar parado, mas estar sempre andando, não importa a velocidade, mas o importante é você continuar, é você não parar, porque se você parar, sabe o que vai acontecer? Você vai ser decapitado, você vai ser destruído, você vai encarar uma morte em todas as áreas da sua vida. Então não pare, progrida, sabe? Progrida. Então,
processar, progredir e aí permanecer. Eu vou permanecer firme naquilo que eu decidi. Eu vou permanecer firme na minha identidade e no meu propósito. E nada vai me tirar disto. Nada, nada e nada. Nada, 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 nada. Falei pra vocês que ontem eu tive aqui, fiz uma live rapidinho de 25 minutos, tava na rua, falei, amanhã eu falo pra vocês, eu vou trazer o conteúdo, amanhã eu vou continuar aqui com esse conteúdo forte, poderoso, eu vou trazer 7 princípios que constam nesse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, 7 princípios que constam aqui pra fazer você deixar de lado totalmente a alienação e ser uma pessoa livre, de Gálatas capítulo 5, não vou ler agora, vou ler amanhã. Gálatas capítulo 5 diz que o Senhor nos chamou para uma liberdade e não para uma prisão, não para uma cadeia, mas para uma liberdade. Então você que está chegando pela primeira vez, queria te agradecer muito, obrigado vocês que estão comigo aqui todos os dias, quero te convidar a estar de novo comigo amanhã a partir das 13 horas e 1 minuto. Você que não entrou ainda, entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo do Telegram, preencha o formulário para você receber por e-mail o resumo da live, tá bom? E um presente que eu vou mandar para você. Um beijo no seu coração. Vamos fazer uma selfie? Vou fazer uma selfie, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários. Desativar os comentários. Faz uma selfie aí, por favor. Vamos lá. Vou fazer uma selfie aqui. Vou tentar fazer aqui, peraí. Pronto, fiz uma selfie. Faz você aí uma selfie. O que você acha? Faz a selfie, marca na selfie, me marca na selfie, posta nos seus stories, tá bom? Me marca, por favor. Eu quero comentar o seu post. Eu quero comentar o seu post. Depois, no final dessa live aqui, ela vai estar gravada no IGTV, você vai poder compartilhar ela com alguém, curtir e comentar alguma coisa que você aprendeu. Pode escrever só isso aí que a Eusita colocou, ó, processar, progredir e permanecer. 3 P's, processar, progredir e permanecer. E fala assim, eu não sou alienado. Eu não sou alienado. Diga não. Não há alienação. Eu não vou ser mais alienação. Perfeito? Tamo junto até depois do fim, como o André colocou aí. Um beijo, até amanhã, tá, gente? Fica com Deus.